Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Espero que vocês estejam bem e estejam com boa saúde. Eu sou o professor Elias, de Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o capitalismo. Mas antes de começar, eu preciso dizer que é muito importante que você leia a apostila que foi enviada para os alunos sobre o assunto e que você assista também o primeiro vídeo que eu enviei, que foi sobre as características do capitalismo. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Então, agora, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês e vamos para a aula. Na aula anterior, nós falamos sobre as características do capitalismo. Eu não quero me alongar muito, mas é importante você entender que o capitalismo é o sistema econômico vigente e que predomina no mundo inteiro, né? Ele surgiu na segunda metade do século XV e se estende até os dias atuais, ok, pessoal? Entre as principais características do capitalismo, que você pode depois acompanhar com mais detalhe no primeiro vídeo que foi enviado para os alunos, né? Você tem aqui 5 características fundamentais do capitalismo, que são as suas bases, seus pilares, né? Primeiro, é a propriedade privada dos meios de produção. Segundo, o capitalismo, ele opera em uma economia de mercado, apoiada na lei da oferta e da procura. Terceira característica é que a sociedade está dividida em classes sociais distintas. Em quarto lugar, o trabalho é um trabalho assalariado, né? E em quinto e último lugar, eu coloquei aqui como característica fundamental é o lucro, o maior objetivo do sistema capitalista, né? O capitalismo, ele é um sistema econômico muito importante que influencia as diversas populações e países nas mais diversas áreas, né? Influencia não só na nossa vida econômica, mas também influencia na nossa vida social, política e cultural também. Ao longo da sua trajetória, o capitalismo sofreu muitas transformações ao longo do tempo. E ele pode ser caracterizado, né, ou dividido em 4 fases ou etapas, né, etapas do capitalismo. A primeira etapa é a etapa comercial, em seguida nós temos uma etapa industrial, financeira e, por fim, o capitalismo informacional, que nós vamos agora discutir com mais detalhes. A etapa comercial, ela é o período que se estende do século XV até a primeira metade do século XVIII, né? Essa fase também é conhecida como mercantilismo, né? Os principais países ou potências dessa época aqui, dessa etapa do capitalismo, eram principalmente Portugal, Espanha, né? E também Inglaterra, embora com menos expressividade, né? Inglaterra, França e os Países Baixos, né? A principal revolução tecnológica desse período aqui, do período da etapa comercial, eram as caravelas e as bússolas. As caravelas foram, né, um meio de embarcação muito eficiente, inventada pelos portugueses e pelos espanhóis, que eram embarcações, grandes embarcações, movidas com a força do vento, e que conseguiam realizar grandes viagens, né? Grandes viagens. Um outro instrumento muito importante desse período aqui foi a bússola, né? Um pequeno instrumento de localização que tem uma agulha que sempre aponta para o norte. Então, se eles sabiam para onde ficava o norte, lógico, então, que eles saberiam as demais localizações. Isso era muito importante para que eles não se perdessem no mar, né? Para que eles soubessem exatamente qual era a sua posição geográfica no mundo, né? Então, eles podiam estabelecer rotas mais precisas, né? Tanto a caravela como a bússola foram importantíssimas nesse período, tanto é que esse período também
é conhecido como o período das grandes navegações, né, realizadas pelas potências europeias, especialmente Portugal e Espanha. Entre as características da etapa comercial do capitalismo, em primeiro lugar está a importância do comércio. O comércio era a fonte de riqueza, a fonte de lucros. O lucro vinha do comércio e, principalmente, esse comércio que se dava através, como consequência das grandes navegações, né? Você tem nesse período uma ascensão da burguesia, que a burguesia ficou cada vez mais rica e adquiriu cada vez mais poder, né? Você tem também, aqui nós temos nesse período, uma intervenção muito forte, muito insistente do Estado na economia, né? Eles trabalhavam de forma incansável, insistente, para que houvesse sempre uma balança comercial favorável para os estados, né? Para os estados. O colonialismo. O que foi isso? Foi porque as potências europeias, principalmente, como eu já falei aqui, não custa repetir, Portugal e Espanha, eles descobriram novas terras e colonizaram esses territórios agora descobertos, né? E que eram ocupados por civilizações nativas, né? Por exemplo, o Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal durante 3 séculos. E a escravidão e o genocídio de povos nativos desses territórios conquistados e colonizados é uma triste página da história que marca essa etapa do capitalismo comercial, né? Por exemplo, no Brasil foram trazidos quase 5 milhões de escravos vindos da África, né? As estimativas apontam que quase 5 milhões vieram, e outras centenas de milhares de escravos morreram nessa travessia do Oceano Atlântico, porque as viagens eram muito degradantes, muito sofridas. A própria condição de sobrevivência do escravo, quando chegava no Brasil, era muito dura, era muito pesada, né? O escravo vivia, em média, 10 anos no máximo. Tamanho era o seu sofrimento a qual ele era submetido, né? Assim como milhões de indígenas que foram mortos, né, e outros foram escravizados, as indígenas que foram violentadas, foram estrupadas, né? Então foi uma triste história de sangue, de morte, de tristeza que marcou o período do capitalismo comercial, né? Nessa época aqui, é importante frisar que a população era predominantemente rural, né? E o interesse principal das potências nessa época era o achado, né, ou a descoberta de metais, especialmente o ouro e as pedras preciosas, né? Aliás, a riqueza das nações nessa época aqui era medida através da quantidade de ouro, de pedras preciosas que possuíam, por isso que eram minérios tão cobiçados, né? Quando eles não encontravam imediatamente o que eles tanto queriam, né, que era o ouro e as demais pedras preciosas, eles desenvolviam uma agricultura, por exemplo, a produção de cana para a fabricação de açúcar, que era um produto também muito valorizado na Europa, né? O Brasil teve assim uma produção muito grande de cana de açúcar nessa época, né? E muitos escravos vieram trabalhar nessas lavouras. Outro produto muito valorizado nesse período aqui eram as especiarias. O que eram as especiarias? Especiarias eram cascas de tronco de árvore e ervas que eram utilizadas para a fabricação de chá, essências e principalmente temperos, né? Vários temperos eram as especiarias da época, porque nesse período aqui, os alimentos, eles não tinham o sistema de refrigeração que nós temos hoje. Então, naturalmente, eles se degradavam com muito mais facilidade. E para disfarçar o mau cheiro, o mau sabor, né, dos alimentos, para dar sabor aos alimentos, eram utilizados os temperos, as especiarias, que eram muito valorizadas nessa época. Ok, pessoal? Essa etapa do capitalismo, ela
durou até a segunda metade do século XVIII, quando surge uma nova etapa. É a etapa industrial, que vai da segunda metade do século XVIII até o fim do século XIX, tá? Agora, Portugal e Espanha entraram em decadência e surgiram novas potências, como a Inglaterra e a França. Eram as principais potências desse período aqui, conhecido como etapa industrial, né? E pelo nome, você já deve aí saber por que ela se chamou etapa industrial. Porque houve a primeira revolução industrial que ocorreu na Inglaterra, mas que logo depois de alguns anos espalhou-se pelos demais países da Europa, né? A revolução industrial é porque agora a produção ela se dava dentro das fábricas e houve uma utilização muito grande de máquinas movidas a vapor, e a principal fonte de energia nesse período aqui era o carvão mineral. Outra característica fundamental dessa época aqui foi a invenção dos trens e a invenção dos navios a vapor. Ali no início dos anos de 1800, né, surgiram os primeiros trens ali pela Europa, e após algumas décadas, a Europa inteira já possuía uma complexa malha do transporte ferroviário. E associado aos navios a vapor, você, então, aliás, nesse período aqui, os empresários podiam, então, produzir dentro das fábricas em muito maior quantidade e levar essa produção cada vez mais longe, através do transporte ferroviário e do transporte marítimo, através dos navios a vapor e dos trens. Então, houve uma circulação de pessoas e de mercadorias muito grande por toda a Europa e para outros países também. A burguesia, ela sofre uma influência, ela tem uma ascensão absoluta nesse período, e ela passa a ter uma influência política e econômica muito grande na sociedade. Tanto é que se desenvolveu nesse período aqui uma doutrina econômica conhecida como liberalismo, né? O liberalismo econômico, tá? Alguns autores ficaram muito conhecidos nessa época aqui, tá? E eles inventaram, então, o liberalismo econômico, que pregava que o Estado ele não deveria intervir na economia. Ou seja, a economia deveria funcionar basicamente através da livre iniciativa e também da concorrência, né? Claro que isso foi pensado e criado para beneficiar a burguesia, né? Você tem também nesse período aqui um intenso processo de êxodo rural. Lembra que na etapa comercial, o campo era muito mais importante do que a cidade, né? O meio rural era mais importante do que a cidade. Essa característica vai mudar aqui na etapa industrial, porque houve um êxodo rural muito grande. As pessoas saíram do campo, que era considerado cada vez mais arcaico, atrasado, empobrecido, e as pessoas então se dirigiam para a cidade em busca de emprego que surgiam nas fábricas, né? Em busca de uma condição de vida melhor. E no início, as cidades tiveram muitos problemas de infraestrutura, inclusive com a proliferação de epidemias, até mesmo na Europa, porque a degradação ambiental foi muito forte nesse período. As cidades cresceram de forma explosiva, então houve muita degradação ambiental. A própria cidade de Londres teve um surto de cólera aqui no final do século XIX, início do século XX, que levou a uma mortandade muito grande, até que descobriram que, tratando a água com a adição de cloro, houve uma melhora significativa, né, da saúde da população. E esse pensamento de purificar a água, de tratar a água com adição de cloro e mais posteriormente com adição de flúor também, foi muito importante, que diminuiu muito a mortandade da população de vários países da Europa e depois dos Estados Unidos e etc. Né?
O capitalismo, ele entra numa nova etapa já no fim do século XIX, e essa etapa se estende até a Segunda Guerra Mundial. E surgem agora novas potências econômicas, como os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. Note que os Estados Unidos estão fora da Europa, né? E assim como o Japão na Ásia e os Estados Unidos na América, né? Surgem novas potências. E esse período teve algumas características muito relevantes aqui. É um período conhecido como a Segunda Revolução Industrial, porque foram descobertos novas fontes de energia, né, como o petróleo. O petróleo passou a ser utilizado em larga escala para a produção de combustível e também a eletricidade. Tá? A utilização do petróleo, da eletricidade. Outra característica muito importante, que foi uma invenção assim, muito importante nesse período aqui, foi a invenção do automóvel e do avião. Então, agora, o mundo possuía navios mais eficientes, o transporte ferroviário mais eficiente, os automóveis e os aviões, que podiam levar pessoas e mercadorias para lugares cada vez mais distantes, né? Então, aumentou significativamente a circulação de pessoas, de mercadorias, de informações pelo mundo, tá? Esse período também é caracterizado pela formação das grandes corporações. O que são grandes corporações? Grandes corporações são grandes empresas que possuem a sede em um determinado país de origem, mas que possuem várias outras unidades, também podem ser chamadas de filiais, em outros países, né? Então, são empresas grandes que estão presentes em vários países. E essas empresas, elas procuram novos territórios, elas expandem, né, sua área de atuação, porque elas procuram exatamente acesso à matéria-prima, mão de obra barata, incentivos fiscais, infraestrutura, mercado consumidor. Então, elas se expandem para outros países. E é nesse período aqui que ocorre a formação das grandes corporações, tá? Muitas corporações que existem até hoje surgiram nesse período aqui, como a Coca-Cola, a Fiat, a IBM, a Mitsubishi e várias outras grandes corporações, tá? Nesse período ocorre também a fusão, né, a junção da atividade industrial com a atividade financeira. Os bancos financiavam o desenvolvimento das indústrias. Muitas indústrias, inclusive, se associaram aos bancos. Os bancos também ficaram muito fortalecidos durante esse período aqui. É um período também que surgem as bolsas de valores. O que são as bolsas de valores? São lugares onde as grandes transações financeiras ocorrem. As empresas, para elas se desenvolver, elas vendem uma pequena parcela do seu capital, que é chamado de ações, né? Pessoas podem comprar uma pequena parte do capital das empresas, que são chamadas de ações. E essas ações são negociadas nas bolsas de valores. Isso tudo tem o objetivo de tornar as grandes corporações cada vez mais ricas, né? Que tenham mais dinheiro, mais investimento para continuar crescendo, tá? Bom, essa fase foi uma etapa muito importante do capitalismo. E, por fim, nós temos uma última etapa, que muitos autores consideram que ela vai do fim da Segunda Guerra Mundial aos dias atuais. Há autores que também dizem que, na verdade, ela não existe, que ela ainda é parte do capitalismo financeiro, né? Mas, na década de 1970, surgiu uma expressão, né, que foi inicialmente divulgada por um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, né, que denominou esse período do capitalismo como período técnico-científico, né? Um brasileiro geógrafo também aperfeiçoou
esse entendimento e disse que os países desenvolvidos e as áreas mais desenvolvidas do país criavam uma infraestrutura que era necessária ou que era importante para dar um dinamismo muito grande nessa etapa. Então, ele denominou esses países desenvolvidos e as áreas mais desenvolvidas dos países, os países em desenvolvimento como meio técnico, científico, informacional, né? O fato é que, apesar da divergência de opiniões, o fato é que o capitalismo, desde a década de 1970 aos dias atuais, ele adquire uma nova roupagem, uma nova característica. Por quê? Porque da década de 1970 aos dias atuais, houve um desenvolvimento muito, mas muito grande da tecnologia, da ciência e dos sistemas de informação, né? Você tem, assim, uma revolução muito grande na ciência, na tecnologia, em vários aspectos, na medicina, na indústria, nos serviços, né? Assim como os sistemas de telecomunicações, como, por exemplo, o telefone, o celular, o computador, os satélites, né, a internet, enfim, é um período marcado por grandes avanços tecnológicos e informacionais, ok? E tudo isso gerou aquilo que nós conhecemos como a globalização. O que é a globalização? A globalização, ela é, de uma forma mais simples e direta, a intensificação dos diversos fluxos entre os países, né? É essa intensificação da a intensificação da circulação de pessoas, da circulação de mercadorias e da circulação de informações agora por todo o planeta, por todo o mundo, né? Por exemplo, é possível que você, aí, aluno, que esteja me ouvindo nesse exato momento, que esteja me vendo, esteja com um celular, por exemplo, que foi produzido em Manaus, mas que, para que esse celular tenha sido fabricado, né, ele recebeu componentes ou peças que vieram de vários países, né? Ou se você está utilizando um computador, saiba que esse computador pode ter sido produzido, por exemplo, em São Paulo, ou pode ter sido produzido no Polo Industrial de Manaus, mas recebeu componentes, né, as pequenas partes dele, que vieram de vários países, certo? E você pode, nesse momento, estar, digamos, se preparando para almoçar e comer um frango que veio, por exemplo, do Paraná, ou que veio de uma produção de Santa Catarina, ou você pode estar segurando uma caneta na sua mão, né, que você está escrevendo aí, uma caneta que foi produzida, por exemplo, em Taiwan, ou você pode estar utilizando um caderno que foi feito na China, ou usando uma camisa que foi feita nos Estados Unidos. Por quê, pessoal? Porque há uma intensificação de pessoas e de mercadorias e de informações pelo mundo inteiro, né? Como nunca se viu antes, né? Apesar de haver divergências, se nós continuamos na etapa financeira ou se nós estamos na etapa informacional, o fato é que nunca se viu a intensificação dos diversos fluxos como se vê na atualidade. Se um acontecimento relevante ocorre em um determinado lugar no mundo, né, com poucos minutos, os países inteiros ficam sabendo através dos telejornais, através da internet, etc. Né? Ou você, na sua casa, pode conversar com alguém que está morando em um outro país, ou através de um celular você liga para um parente, para um amigo que mora em outro estado do Brasil, ou quem sabe até em outro país. Então, pessoal, a impressão é que parece que o mundo ficou menor. Mas, na verdade, é porque houve uma intensificação dos diversos fluxos entre os países, né? E
Inclusive, as pessoas, elas viajam mais pelo mundo e levam consigo as doenças. É o que nós podemos observar na prática, pessoal. Essa essa pandemia do novo coronavírus, que ele surgiu inicialmente na China, mas que em poucos meses se espalhou pelos lugares assim mais longínquos, né, e pouco acessíveis, mas ele conseguiu penetrar nos mais diversos recantos do planeta, porque o mundo inteiro hoje está globalizado, né, pessoal? Então, o mundo inteiro hoje luta contra o novo coronavírus. O mundo inteiro anseia por uma vacina, por um remédio, por um tratamento que seja eficiente, porque todos estão sofrendo de igual modo, né, por conta dessa pandemia. E porque ela se espalhou pelo mundo inteiro, porque as pessoas, as mercadorias circulam de um lugar para o outro e levam, inclusive, as doenças, levam novos estilos de vida, novas ideias, novo modo de ser, entende, pessoal? Então, por exemplo, isso influencia no modo das pessoas se vestir, na alimentação, né? Enfim, pessoal, olha, veja bem, uma moda americana como o jeans, por exemplo. O jeans hoje é utilizado no mundo inteiro, né? Por conta da globalização, né? Os lanches, os sanduíches, as pizzas, entende, gente? Então, a globalização influencia as nossas vidas em diversas áreas, na área econômica, na área social, na área cultural e etc, pessoal. Outra característica dessa etapa é que nós estamos na era do conhecimento. Há uma valorização muito grande do conhecimento, da mão de obra qualificada, do trabalhador qualificado, do conhecimento, porque nos produtos e nos processos, né, ali há muito conhecimento envolvido. Então, as pessoas que têm mais conhecimento têm muito mais sucesso nos dias atuais. Por isso que, para um país se desenvolver, ele precisa investir muito em educação, tá? Melhorar o nível de conhecimento, a qualificação profissional da sua população. Outra característica marcante da nossa época é a chamada aceleração contemporânea, né, que foi uma ideia desenvolvida pelo geógrafo Milton Santos, que percebeu que tudo que é criado, né, na verdade, é criado para aumentar a velocidade das pessoas, das mercadorias, das informações, enfim. Tudo é pensado e criado para aumentar a agilidade, a velocidade, a fluidez, né? Daí, os diversos sistemas de transporte, sejam eles trens, navios, ônibus, carros, motos, aviões, são cada vez mais velozes. E as cidades são estruturadas para promover cada vez mais essa fluidez, aumentar a velocidade, a aceleração das coisas, das pessoas, dos meios de transporte, das informações, das mercadorias e etc. Há uma aceleração contemporânea em curso, uma busca incansável para que a internet seja mais veloz, para que os meios de transporte sejam mais velozes, para que as mercadorias cheguem cada vez mais rápido nos lugares, né? Então, o nosso período é marcado por uma aceleração contemporânea. E quem consegue reunir mais as condições de agilidade são as pessoas que têm mais sucesso no mundo atual, né? Outra característica é que é a competitividade que existe entre as grandes corporações, né? É possível lembrar que as grandes corporações são os elementos mais importantes dessa nova etapa, né? Os agentes econômicos mais importantes dessa nova etapa do capitalismo. E essas grandes empresas, elas competem entre si. Há uma competitividade muito grande entre as empresas. E quem consegue vencer nessa competitividade é quem consegue ser mais inovador. Há uma busca também muito grande por inovação, né? Por isso que os produtos têm uma vida cada vez mais curta,
porque uma empresa lança um produto, a outra concorrente lança um melhor, e essa competitividade força as empresas a serem cada vez mais inovadoras, né? E essa competitividade também influencia as nossas vidas, porque nós também temos que nos adaptar a essa mudança. Também temos que ser competitivos, também temos que ser inovadores, também temos que buscar conhecimentos, não podemos parar no tempo, né? E as empresas, inclusive, para elas vencerem a concorrência, elas utilizam os meios de comunicação para fazer a propaganda dos seus produtos, né? E isso está na internet, isso está na televisão, no rádio, enfim, de tal forma que nós somos influenciados a sermos cada vez mais consumidores compulsivos. Isso leva a um consumismo muito grande. E é lógico que nem todo mundo tem o mesmo poder de consumo, né? Todo mundo quer consumir coisas, mas a verdade é que o nível de consumo entre as pessoas é muito desigual. Você tem no mundo hoje, nós temos no mundo hoje, 1% dos mais ricos tem mais recursos, tem mais dinheiro do que os outros 99% da população mundial. Há uma desigualdade muito grande, né? Ao mesmo tempo que poucas pessoas podem consumir muito, existe mais de 1 bilhão de pessoas no mundo passando fome. Fome mesmo, né? No Brasil, milhões de pessoas estão passando fome também, nesse exato momento, tá? Mas o fato é que há um consumismo muito grande no mundo e isso leva a uma degradação ambiental muito grande, porque tudo que se produz na indústria vem, na verdade, da natureza. Portanto, há um impacto muito forte nos recursos hídricos, nas florestas, nos rios, enfim, pessoal, nós estamos vivendo um período em que a humanidade ela consome de uma forma desenfreada aquilo que a natureza pode nos oferecer. Então, há uma degradação ambiental em curso muito forte. E isso tem levado, nos últimos anos, né, a várias discussões sobre o desenvolvimento sustentável. É urgente que os países repensem a forma como estão lidando com a natureza, sob o risco de a humanidade ser extinta, né, pela própria destruição do seu meio natural. Tá bom, pessoal? Então, lembrando a vocês, o capitalismo ele já passou por 4 fases: etapa comercial, etapa industrial, etapa financeira e etapa informacional. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quero aqui, deixa eu olhar mais de perto para vocês. Eu quero desejar um forte abraço. Espero que vocês continuem firmes, estudando bastante, tá? Não só a geografia, mas as demais disciplinas. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima aula.